Oi, gente. Entrou já. Olá, bom dia. Vamos mais uma live, né, Gabi? Mais uma live aqui. Quarta-feira, 11 horas. Toda quarta-feira às 11 horas tem live. E hoje a gente vai falar um tema bem contemporâneo, né, mãe? Bem legal, bem bacana. Que é como modernizar os seus acessórios em crochê. Né, mãe? Verdade, verdade. Crochê é uma técnica tradicional, muito antiga, milenar, né, gente? Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar lá fazendo tudo como no começo. Vamos lá, botar para quebrar, vamos ter novas ideias, vamos modernizar. Um crochê, um acessório de crochê que todo mundo tem vontade de usar. Não só a vovozinha, não, viu, gente? A vovozinha, a netinha, a amiguinha, todo mundo usando o acessório de crochê. É o crochê da vovó moderna, não é só da vovó pura e simples, não. Da vovó contemporânea, da vovó bem moderna. Então já vou começar falando, viu, Gabi? Que crochê é esse? Já tem... a Lu, bom dia, Lu. Bom dia, Zílio. Bom dia, muito Célia bom vocês Jatobá. aqui. Falando junto. Célia Jatobá, que bom te ver aqui, muito bom, muito bacana, viu? Muito bom, muito bom. Então vamos lá, mãe. Vamos lá. Então o que você preparou aí para ajudar a gente a modernizar? Tá, eu vou logo dizer. Eu já vou começar sintetizando, já vou começar pelo final, viu? A chave para você realmente fazer um crochê, um acessório de crochê de valor, né, Gabi? Um acessório de valor e moderno, você tem que ter um olhar curioso. Vê só, olhar curioso, mas crochê não faz com linha e agulha? Com certeza, linha, agulha, mas na frente tem que ter um olhar curioso, inventivo, com vontade de arriscar e de experimentar coisas novas. Então a chave é essa. E agora eu vou dizer, na minha prática, né, como é que eu vim fazendo isso, com esse olhar curioso, abrindo portas que ninguém abriu antes. Eu tenho certeza disso, porque eu não via antes não, viu, gente? Ô mãe, ó, só um minutinho. A Eindhoven, item 03, você conhece? Não. É da cidade do Marcelinho. Tá vindo aí da Holanda. Da Holanda, que bacana, que bom. Eu não né? consegui entender muito bem não o que é que tá escrito, também mas seja bem-vindo. Eu já lembrei, Gabi. Field Gold Market. É porque eu tive na Holanda, né? Sim. Há mais de um ano. E aí, como eu, com meu olhar curioso, não ando sem nada na minha mala, eu levei na minha mala vários acessórios, né? Sim. E aí eu vi que estava havendo na cidade, em Eindhoven, né? Ia haver uma exposição muito bacana só de artistas, assim, com trabalhos diferenciadíssimos. Como eu sou atrevida e corajosa, que também é importante para você fazer um crochê de valor, eu, lá com a minha dificuldade, né, de inglês, que eu sou melhor de crochê do que de inglês, embora mesmo assim eu me atreva no inglês, né? Não, professor Valber. Aí eu fui, dei uma olhada lá no e-mail e percebi que era um evento que ia acontecer. Aí pedi para o Marcelinho ler para mim, e aí o final dessa história foi que eu enviei um e-mail dizendo do meu interesse, que era brasileira, que tinha um produto brasileiro muito colorido, muito, né? E que tinha interesse em participar daquele evento. E assim, é um evento que ele é pago, né? É um evento pago em euro, né, gente? Né? Só que era um evento de rua, muito bacana por isso, então também mais acessível para mim. E aí eles disseram, então você manda foto dos seus produtos para a gente ver se se é compatível com o trabalho criativo demais que eu vi lá, fiquei encantada.
com a feira. E eu tive a grata alegria de ter sido selecionada. Para né? participar. Eu que vivi legal. essa experiência, agradeço demais e até aproveito a live para dizer que eu não fico alimentando o contato, porque eu não sei falar, né? Nem sei falar, nem sei escrever, fica difícil, mas que assim, ficou no meu coração e eu vou voltar, hein? Vou, inclusive, acho que foi setembro, que tem justamente um evento sobre empreendedorismo, ideias criativas. Eu fui, como Deus sempre está do meu lado, me ajudou e eu, acidentalmente, não foi de propósito, peguei justamente era a Semana do Design, tudo a ver comigo, né? Que legal, muito bom, muito bom. Seja bem-vinda, então. Bom lembrar disso, Bem bem legal. bacana. Então, voltando um pouquinho, né? Aí eu queria falar um pouquinho desse olhar curioso, que eu acredito que é o que me ajuda, né? Me ajuda a criar um trabalho autoral, um trabalho diferenciado, reconhecido, Moderno. né? Moderno, reconhecido justamente por essa linha, né? Essa forma de trabalhar. Então, assim, eu vou contar uma historiazinha que, de modo geral, muitas vezes você vê as pessoas do feito à mão trazerem isso como um berço, como de família, né? Eu não tenho isso tão claramente na minha família, assim, a mãe não é crocheteira, embora fazia as nossas fantasiazinhas, mas assim, o crochê em si não é uma herança familiar. Mas eu tenho uma herança familiar que eu acredito que é base para essa minha invenção, para essa minha capacidade de tornar o crochê moderno, contemporâneo, atualizar, né? Vamos dizer, atualizar a técnica do crochê, que eu tenho pais que para mim sempre foram exemplo, sempre foram muito ricos, né? Mas não é a riqueza financeira, é a riqueza de valores que eles me passaram e de exemplos. Então, os meus pais me passaram isso, me passam até hoje. Eu ainda tenho a minha mãe, né? Meu pai deixou isso muito forte comigo, que do que você tenha, com aquilo que você tem, aquele é o seu ponto de partida, entendeu? Aquele é o seu ponto de partida e com aquilo você pode transformar. Então, eu digo que isso é a minha base no meu trabalho. O que eu tenho é o meu ponto de partida. Não adianta eu ficar assim, eu queria fazer um colar, mas aí para fazer esse colar eu tenho que comprar um alicate, esse alicate é importado, aí eu não tenho esse alicate, eu só tenho alicate feito no Brasil, não tem a mesma qualidade. Eu nunca fui dessa linha. Isso nunca me paralisou, né? Eu trago de família isso. Bom, o alicate que eu tenho é esse que fala português. Ele não fala alemão, ele não fala holandês, ele não fala inglês, ele fala português. Então, com o alicate que fala português, o que é que eu vou fazer? Né? Então, assim, isso é base para o meu trabalho até hoje, sempre foi base, e eu acredito que esse é o ingrediente necessário que toda pessoa tem que ter para ela crescer. Porque se a gente for estar sempre se espelhando no outro, esperando que o outro tem para a gente daí se desenvolver, a gente vai entrar numa frustração, não é não, Gabi? Uhum. Então, eu comecei por aí, eu começo já a dizer isso, com o que você tem. Se você sabe correntinha, é com a correntinha que você vai começar. Se você não sabe nem correntinha, e aí, gente? Você quer fazer crochê e um crochê moderno, você não sabe nem correntinha. Vai sentar no meio-fio e ficar, eu não sei nem correntinha, nunca aprendi crochê. Não, você vai procurar aprender a correntinha e depois você vai aprender o ponto baixo, o ponto alto, você vai caminhando. E se você já sabe os pontos todos, eu já vou dizer, você já pode até se formar. Ele está respondendo. Ele coisa tá linda. perguntando quando você volta. Eu não sei como tá entendendo a gente falando, mas tudo bem. Eu também não sei. Eu não sei não quando eu volto, mas quando eu voltar, eu já sei que o evento é setembro, outubro, vou procurar voltar. Se bem que vocês fazem um evento mensal, que mesmo com meu pouco inglês, eu consegui
entender isso. Quem sabe eu vou a outro país conhecer, ó. Next year. Não seria ruim, mas deixa eu voltar aqui, né? Então, para eu fazer um crochê moderno, eu tenho que pegar o crochê que eu tenho, ou aprender o crochê, se for o caso, para eu tornar ele moderno, né? Aí eu vou dizer com o meu, o que me baseou para acabar gerando um trabalho tão diferente, tão inovador, né? Eu me arrisco a dizer isso, porque eu vejo muito colar, vejo ainda hoje, como via no começo, eu vejo muito colar ligadinho com correntinha. Gente, correntinha ninguém merece, sinceramente. Então, eu comecei a minha vida de inovação em acessórios de crochê brigando com a correntinha, certo? Correntinha, não. Abaixo as correntinhas. Por que essa implicância com a correntinha? Porque ela é óbvia. Ela é feita com a linha e com a agulha que você depois vai fazer os pontos e que vai fazer os modelos. Então, assim, a dica que eu dou é: corra, fuja do que é óbvio. Fuja do que todo mundo vai pensar. Vai pegar a agulha e vai fazer aquele movimento e vai gerar correntinha, uma correntinha junto com outra correntinha. Você pendura a florzinha, pendura uma mandalinha, se for o caso, mas sempre naquele mesmo fiozinho, magrinho, fininho. Então, assim, a minha implicância com correntinha é porque ela é muito óbvia, ela é muito fácil, ela é um pensamento linear. Quando a gente quer fazer um trabalho, que a gente quer impressionar, né, gente? Quem faz o trabalho manual faz para se impressionar e para impressionar o outro. Por quê? Porque é mostrada, porque é exibida? Não, porque impressionar o outro é o ingrediente, é o motivador que te faz desenvolver aquela técnica. Porque se você não quiser impressionar você, impressionar o outro, você vai arrumar outra coisa para você fazer na vida. Tô errada, Gabi? Não, com certeza que não. Eu acho que não, eu acho que quem faz um trabalho manual, a Valéria aí, aluna, que bom! Quem faz um trabalho manual tem como pressuposto impressionar, causar boa impressão, né? Então, se você quer causar boa impressão, você tem que parar, planejar e pensar: o que eu vou fazer que vai adicionar ao meu crochê, que vai causar boa impressão? Então, a correntinha é a mesma coisa, é a mesma linha. Então, ela, para mim, é uma coisa que se torna sem graça. Por quê? Até porque um monte de gente faz ligação dos seus colares com correntinha. Eu não quero fazer o que um monte de gente faz. Eu quero fazer uma técnica que um monte de gente faz, que eu tive a grata alegria de conhecer um dia. A correntinha é o início do crochê. Pois é, ela é o início do crochê e ela é a base para todos os pontos, mas para mim acabou aí a função dela. Ela não é para ser o fio que liga uma peça com a outra, porque fica tudo muito igual. Imagina, veja como é bacana quando a gente para. Eu, pelo menos, tenho essa. Quando você para olhar a peça feita por uma pessoa, que você vê que ela usa, por exemplo, um ceramista, ela usa cerâmica, ela usa, às vezes, eu tô aqui me recordando de um ceramista que eu conheci há um pouquíssimo tempo e que mexeu comigo justamente por isso, porque ele, que é o Jaime, que ele junta, que ele é da Criecolore, que ele é muito bacana, muito capaz, um professor maravilhoso. E o que me chamou a atenção no trabalho dele? Ele, ao invés de simplesmente ele fazer um pote de cerâmica, ponto final, ele, no pote de cerâmica dele, ele une cerâmica, ele une madeira que ele tira da região que ele mora, porque não precisa ir de longe, ir para Holanda,
ter ideias mirabolantes. Não, gente, é aqui, é na terra da gente, é no lugar da gente, é na nossa possibilidade. Então, ele ali no canto dele, ele pega madeira natural, ele pega cipó, ele pega corda. Então, ele faz invenções que faz com que o trabalho dele seja mais do que um pote de cerâmica. É um pote de cerâmica, se você parar para pensar na funcionalidade, mas ele é enriquecido de outros elementos. Assim, eu fui pensando, baseando e experimentando o meu crochê. Por que eu disse experimentando? Porque ter ideias novas exige isso, que você vá ter uma ideia e vai devagar experimentar. Só ter ideia também não quer dizer que porque você teve uma ideia, pronto, resolveu a questão. Não, você tem ideia e você, na prática, umas você vai confirmar como boa ideia e outras você vai ver, não, essa ideia, sinceramente, não dá. Mas você só sabe isso se você parar, pensar e tentar. Então, um crochê moderno, eu diria que um outro ponto é esse, é você se lançar a experimentar. Você vai ter que ter um tempo de maturação para você parar e pensar no que você tem na natureza, tem dentro do seu ateliê, o ateliê da gente, ou que não seja um ateliê, que seja um armáriozinho, uma gaveta. Cada pessoa tem a sua realidade. Dentro daquele espaço, você tem um universo, uma riqueza. Você abre aquela gavetinha, vou chamar de gavetinha, você vê um tanto de material e de um jeito. Quando você abrir daqui uma semana, você abrir até no final do dia, muitas vezes o seu olhar ele é lançado para outra coisa que você ainda não tinha visto. Essa semana eu estava caminhando, que eu estou aqui com a Gabi, e ela mora num lugar que tem árvores, é maravilhoso, é a natureza, é uma integração enorme com a natureza. E eu tenho feito mais ou menos o mesmo percurso. E essa semana eu estava olhando, poxa, eu não entrei nessa rua ainda, poxa, nossa, eu já passei várias vezes nessa rua e eu não tinha visto aquela árvore, a beleza daquela árvore, daquelas, esqueci a vegetação, tipo orquídea, que vai se juntando na árvore e vai também se alimentando daquela árvore. Não é a principal, mas fica ali, esqueci como é o nome, tem muito tempo que eu estudei isso, viu, gente? Mas a questão é, o seu olhar, a cada momento, ele foca em uma perspectiva. Então, assim, é treinar o olhar e olhar para próximo, olha em torno de você, que ali você vai ter muito insight, muita ideia, muito material disponível para você experimentar. Um crochê moderno, ele se faz com experiência, tá? Existe revista, existe canais no YouTube mesmo, a gente tem até o nosso, né, Gabi? Recomendo, viu? Solange Arruda já tem um monte de vídeo para você assistir. Existe todo esse fora para você se inspirar, mas vai virar realidade quando você começar a botar a mão na massa e experimentar. Então isso é muito importante. Eu vou contar, hoje eu estou cheia de casos, eu vou contar um caso que marca bem o começo da minha vida profissional e de casada, viu, Gabi? É um caso daqueles sérios. Deixa eu contar, eu tinha pouco tempo de casada e eu fui jogar o lixo fora, lá onde eu morava em Brasília. Quando eu casei, morava lá. Hoje moro em Alagoas, mas morava em Brasília. Aí, quando eu fui colocar o lixo, fiquei com o olho assim. Achei uma coisa maravilhosa no lixo. No lixo. Meu Deus! Aí, o que foi que eu achei? Achei uma cesta de vime, linda. Uma coisa que, quando eu olhei, eu fiquei, meu Deus do céu, como é que a pessoa joga uma cesta dessa fora no lixo, né? Essa cesta ela ainda tem uma vida útil demais. Aí fiquei, pego, não pego, sabe por quê? Aí volta a história do casamento. Porque eu sabia que eu entrar em casa com aquela cesta ia dar o que falar.
Crochê de valor também, você tem que aprender a aguentar o que o outro vai pensar de você, viu? Porque você tem muitas ideias e nem sempre a pessoa vai entender na hora, né? Aí fiquei naquele, pego, não pego, pego, não pego, adivinha o que eu resolvi? Peguei a cesta. Quando eu entrei em casa, outra coisa, viu? Crochê de valor se faz com a cara bem normal. Quando você achar que está fazendo uma coisa que o outro vai achar normal, você finge que é normal. Porque já é metade do caminho para ver se convence o outro, né? Aí, meu Deus, o Chiquinho tá rindo. Lembra disso, né, Chiquinho? Aí, quando eu entrei bem normal, com aquele olhar bem normal em casa, meu marido fez, o que é isso, Solange? Eu disse, não, é porque, assim, né, fui com... Ele disse, Solange, você é maluca, você pegando lixo. Eu digo, o que tem? E se a vizinha achar ruim? Eu digo, como é que a vizinha... A vizinha não pode ser maluca, se ela botou lá no lugar do lixo, ela não quer mais. Então, se ela não tem utilidade para uma cesta maravilhosa dessa, eu mesma tenho. E essa cesta ficou comigo muito tempo. Então, gente, até... No lixo, a gente acha coisas boas, porque tem gente que não tem juízo também. Do mesmo jeito que o outro acha que a gente é doida, eu, no caso, a gente pensa o mesmo do outro. Tem gente que joga no lixo coisas muito aproveitadas. Eu acho uma dó. Então, o meu olhar é curioso e investigador. Nunca passo sem estar olhando o que é descartado pelas pessoas que pode ter utilidade. Daí a gente vê, hoje, como você vê, tantos móveis feitos com aquelas, esqueci o nome também, que é aquelas bases, né, de até sofá, na Holanda mesmo, nesse evento que eu visitei, tinha sofá feito com, meu Deus, esqueci o nome, mas aqueles engradados que são base de container, que usa-se muito hoje em decoração de ambientes que há anos atrás era uma loucura, né? Era inimaginável. Hoje você vê, e é assim, é muito importante que a gente desenvolva isso. Tanto com a reciclagem, eu no meu trabalho, sempre que posso, estou reciclando alguma coisa, porque, gente, isso é cultura, né? Isso é consciência. Né? O que a gente puder reciclar, reaproveitar, dar mais vida, tem gente que joga no lixo coisas, peças que não fazem o menor sentido, que pode não ser mais útil para você, mas é útil para outra pessoa, né? Então, uma dica que eu dou é essa mesma, de reciclagem, ou de você olhar, ou você olhar o que você tem. Há pouco tempo eu criei um marcador de livro, com um viés, que eu tenho um monte de viés. Bom dia, Adriane, a Sônia. Beijo, Sônia. Eu tenho um monte de viés, porque eu faço as havaianas e sempre tenho um monte de viés. E aqueles viés, e aí como eu aproveito viagem, aproveito família que mora em locais que tem até mais disponibilidade de material do que eu tenho normalmente, então eu sempre tenho material e fica aquelas bobinas de viés em casa, guardada por muito tempo. E eu, de repente, parei, é um laboratório, parar para ter ideias é um laboratório, tem que ter um tempo para isso. Gente, o que eu tenho aqui que eu posso ressignificar, fazer uma coisa nova, né? Dar vida a um novo produto, quem vende, ou quem faz para si, ou mesmo para presentear. Então, vai da sua base que você tem para você dar novas funções para os elementos. E aí, voltando um pouquinho para os acessórios, para você sair da correntinha e de repente você conseguir fazer uma haste como essa. Dentro dessa haste tem simplesmente um arame. O que é um arame? Toda casa, ou a maioria das casas, tem um pedaço de arame que sobrou de um dia que arrumou o chuveiro. Então, muitas vezes a gente tem dentro de casa os elementos, pelo menos para a gente iniciar as primeiras experimentações. Então, olha, se aqui nesse colar eu não tivesse esse arame, se eu tivesse correntinha, esse colar, ao invés de estar assim, todo bonitão, não tá? Diz aí. Ele estava escorrido, porque a correntinha, ela não segura o pezinho. Aqui não pesa muito, mas aqui tem um pezinho. A correntinha escorre. Então, eu só poderia fazer esse colar se ele fosse para bater
bem aqui embaixo. Ele não ia ter essa presença que ele tem aqui. E que tipo de elementos você costuma usar, mãe, para modernizar o seu crochê? Além do arame, que tipos você sugere? Eu uso arame, eu uso couro. Ó, aqui tem até um pedaço. Isso aqui é um couro de camurça, que me serve também, que já foi um material que eu trouxe para modernizar. Eu vou dizer, quando eu comecei, a correntinha não, viu? A correntinha realmente eu e ela nunca nos entendemos. Mas quando eu comecei, eu usava mesmo para base do meu material, eu usava miçanga. Miçanga, nylon, que na verdade era assim, já existia, as pessoas faziam, e aí eu digo, não, vou usar miçanga, porque eu acho que correntinha é isso. Ela não molda, não enriquece, não valoriza, enriquece, né? não valoriza. Você usa a mesma técnica, o colar inteiro. Exatamente. Aí eu parti para trabalhar com miçanga, mas aí, depois de um tempo, eu comecei também a achar que a miçanga ela me limitava, né? É um material que é muito mais bonito, dependendo da composição, você tem arranjos bem interessantes. Eu até tenho colares que eu uso miçanga, mas aí eu também digo, não, eu quero eu queria um material, né? Eu queria materiais, porque eu não queria só um. Eu comecei a ver, se eu não quero ser aquela que todo colar termina como tem que ser pendurado em miçanga. Eu comecei a fazer justamente as minhas experiências. Aí eu experimentei arame, gostei, né? E aí dentro do arame, porque não é só descobrir o arame e fazer isso. Hoje eu faço várias montagens que envolvem o arame. Essa mandala, ela tem arame. Se ela não tivesse arame, ela não estava assim tão aberta como ela ficava mais murchinha, porque o crochê é feito com linha. A tendência da linha é ela se enrugar, né? Ela não abre assim, a menos que você aí use outros endurecedor, não sei o que, aí você entra em outro aspecto. Mas assim, o arame me deu possibilidade de fazer várias hastes, fazer pulseiras, fazer com o próprio crochê, fazer uma estrutura. Então eu parti muito para trabalhar com arame, mas aí não fiquei só nisso, porque essa inquietação acabou me levando a... Quando eu entro em armarinho, é igual entrar numa biblioteca, para quem é estudioso de estar escrevendo, de estar lendo, né? A minha biblioteca, uma parte da minha biblioteca, eu resolvo no armarinho. Então, no armarinho, eu comecei a olhar o que tem de disponível para alicerçar o meu trabalho, que eu também resolvi seguir uma linha de acessórios, onde aquela montagem bem tradicional, onde pega o metal, onde tem as argolinhas, não foi a minha escolha. A minha escolha dos acessórios está mais para uma costura do que para uma montagem tradicional, né? Tanto que quando eu fui formando a minha equipe, quando eu fui fazendo as entrevistas, encontrando as pessoas que iam me ajudar a realizar esse trabalho, eu perguntava, eu me preocupava mais que a pessoa tivesse alguma experiência de costura do que de montagem tradicional, né? Porque a montagem tradicional é muito diferente do que a gente faz aqui. Aí, voltando um pouquinho, aí eu comecei nessa dos armarinhos, eu descobri os fios, né? Os fios de algodão, porque a base do trabalho ela é de algodão, não uso, não costumo usar o sintético, eu gosto de usar o algodão. E aí eu fui descobrindo os fios, aí os fios eram brancos, são brancos, tem espessuras diferentes. Eu comecei, como tudo, gente, não tem nenhum grande mistério, tem isso. É você parar e pensar, bom, tá, eu tenho aqui esse cordão. O que eu posso fazer com esse cordão do jeito que ele veio da loja? Bom, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Sim, e será que eu tenho como transformar o cordão que eu trouxe da loja? Aí começou, né, um processo de tintura desses cordões, porque ele vem da loja branco ou bege. Sim, mas se ele fosse preto, se ele fosse... rosa, amarelo, será como é que ia fazer? Aí vai, de novo, você retorna para um laboratório e vai fazer as suas experimentações.
Na verdade, a gente tem os materiais, eles normalmente eles vêm com alguma orientação. A gente não entra às cegas, né? Você compra uma tinta, ela vem te ensinando a tingir. Você compra um cordão, ele tem algumas informações que vão te ajudar a ir estruturando uma prática. Então, eu acho que o ingrediente maior, Gabi, para você fazer um crochê moderno, é primeiro você abrir, eu já falei não sei quantos primeiros. Gente, não é primeiro nem é segundo, mais um tópico. Um dos ingredientes algumas ideias. Um dos ingredientes é você. Olha quem tá aí, Beatriz. Eita, Bia! Oi, Bia, tudo bom? Que bom você aqui, Bia, que prazer. Legal. Bia é uma menininha de 10 anos que eu acredito que vai ser uma mocinha do manual. É verdade. Essas coisas a gente vai percebendo no nosso encontro, o nosso papo, e ela tem se aproximado. Bacana, Bia, fica por aqui que você vai ter muito caminho a trilhar aí, você que já gosta de costura, né? Porque vai interligando, né, gente? Nunca é muito, mas assim, de modo geral, a pessoa não só tem um saber, ela tem um querer e um saber em mais de um segmento. Né? Quando a pessoa gosta do manual, aí faz o crochê, aí faz uma costura, aí faz um macramê, aí vai, né? E às vezes faz quando é novinha e passa um tempo sem fazer, depois volta a fazer, quando já tá mais velha, quando tem mais tempo. É né? verdade. Então vai e vem, quando você gosta, você acaba retornando, né, mãe? É verdade, é verdade. Legal. Aí, gente, aí vieram os cordões, né? Tem couro, cordão, tem os arames. O próprio metal, né, mãe? Dá pra fazer umas misturas interessantes que modernizam. Você Sim. sai do comum, que é fazer o crochê só com crochê. A ideia principal que você usa muito é modernizar através da junção de elementos diferentes e modernos. Sim. Né? O metal, o couro, o arame são coisas mais modernas que você agrega aos seus acessórios para modernizar, para sair do crochê só do crochê da vovó, do acessório, ou até também quem faz muita coisa de casa, né? Às vezes faz tapete, suplá e acaba ficando nisso, mas você consegue com a técnica que você já tem, né? E já sabe fazer muito bem, modernizar, mesmo que seja em casa. Por exemplo, minha mãe também faz muitas coisas de casa, decoração. Então você faz vasos de planta, então junto barro com crochê, o próprio suplá, o pano de jogo americano, você junta o tecido com o crochê em volta, que já dá, primeiro, menos trabalho, né, de crochê. A base é tecido, né? Que a base é tecido e fica uma mistura interessante. Mistura de cores também, né, mãe? De cores também, né? É muito importante a mistura de cores, porque assim, também eu proponho com esse trabalho que você não fique só naquele crochê de um tom só. É lindo, mas tem mais do que isso, né? Ou aquele crochê tom sobre tom, é lindo, dependendo da composição que você faz, fica lindo, mas é pouco. Vamos experimentar a união de mais cores, de cores que a princípio você olha e diz, não vai combinar. Não tem problema você pensar isso, não vai combinar, mas experimenta. Porque, teoricamente, a gente tem uma ideia. E quando você vai colocar em prática, você vai se deparar com o encontro das linhas. Eu, que já tenho esse tempo todo no mercado, eu não digo para você, não, eu faço uma seleção de cores. Quando eu vou tecer, dá tudo certo. Não dá tudo certo. Algumas dão, outras não dão. Então, eu tenho que também aceitar
que eu tenho ideias e que elas, quando vão para a prática, umas se confirmam e outras não. E eu desmanchar. Agora, gente, eu não estou dizendo para você fazer uma coxa e desmanchar, porque não deu certo. Você faz uma linha, você faz 10 centímetros, você faz um pedacinho, junta um com o outro e você verifica. Deu certo? Joia, segue. Não deu certo? Também você... Eu digo muito, tenho dito muito isso para as minhas alunas. Persistência e paciência. Tentou, deu certo? Joia, segue. Não deu... Gente, humildade, volta atrás, não deu certo, essa minha ideia agora não, vou para outra, porque o bacana é isso, a gente pode ter 1000 ideias e pode ir para campo, para o laboratório, para o ateliê e tentar, e umas vão se confirmar e outras não. Agora, se eu não tiver ideia, ou se eu não me propuser a arriscar e a testar, eu também não vou acertar um monte de coisa. Eu não comecei acertando, se eu for pensar quantos modelos de mandalas hoje existem, eu não tenho nem a conta. Mas se eu não tivesse me predisposto a começar, ir atestando, testar com a mandala pequena, com a mandala maior, com a peça assim, a peça assada, eu não tinha construído o que venho construído, que você hoje tem disponível. Você olha em vários locais, você tem mandalas, materiais de diversos tipos. Por quê? Isso é o resultado de um acerto e erro, acerto e erro. Não, ali não tem só acerto. Ninguém vai pro Instagram dizer, olha o tanto de coisa que eu erro. Quem é que faz isso? Ali tem, olha que coisa bonita que eu faço, mas por trás do tanto de coisa bonita que você faz, tem um monte de erro, tem um monte de recomeço, tem um monte de ideias pensadas, mas que não se efetivaram. Então, isso é você construir um trabalho de valor, um crochê de valor, um crochê modernizado, e eu vou mais além, isso vale para toda a técnica. Né? A pessoa que borda, todo bordado que ela faz não fica perfeito. Agora, depende dela, se ela vai ficar juntando trabalhos ruins e guardando, ou se ela vai realmente parar, analisar, questionar e desfazer algum ponto que ela acha que não deu certo. Às vezes não é nem mal feito. Esse ponto que eu pensei para aqui não deu certo, não é que não deu certo, não é que está mal feito, não se adequou ao que eu quero, né? Eu sempre falo, a gente antes de começar um trabalho tem que fazer um plano, não pode começar na doida. E um crochê moderno precisa disso. Aliás, eu acho que tudo que é moderno, eu acho que já está longe o tempo onde as pessoas iam fazendo as coisas sem muito planejamento. Hoje a gente precisa. Por quê? Porque a gente tem pouco tempo. Porque se a gente vai vender, por exemplo, hoje a gente tem um nível de cliente muito mais consciente e muito mais exigente. E se a gente for dar um presente também, quem é que aí ganha um presente mal feito, feio e que vai dizer que vai usar? Você não vai usar aquilo, você vai por educação, agradecer, você vai reconhecer, mas você vai usar alguma coisa que você não gostou em você, na sua casa, você não vai usar, né? Mesmo que você reconheça a boa vontade da pessoa. Então, hoje a gente é muito mais exigente, toda a sociedade é mais exigente, do pequeno ao grande, também não é só dos mais velhos não, desde criancinha. As crianças hoje não aceitam qualquer coisa, até a roupa que elas vão usar, elas não querem que você escolheu. É ou não é? Eu não sei, viu? Olha, eu quando criei meus filhos pequenos, já tem tempo, viu? Eles já não queriam, imagino hoje. É verdade. Né? Deixa eu ler isso aqui. Tá tudo muito mudado. Deixa eu ver o que a Zílio botou. Os materiais que a Solange usa combinam muito bem com o crochê, formam peças únicas e interessantes. E isso também é para todo tipo de trabalho manual, né, mãe? Eu acho que você agrega valor no momento que você agrega elementos diferentes. Isso mostra que você sabe outras coisas além da sua técnica principal. Isso daí você sempre quis muito, de alguma forma, mostrar, né, que é além do crochê, é um crochê de valor e é além do crochê, não é só crochê. Crochê são as ideias, na verdade, né, mas são as ideias que você tem que experimentar.
E para ser moderno, você tem que ir experimentar, tendo um olhar além, indo mais longe, né? Não só fazendo coisas repetidas, que você sempre fez, e aí é experimentando e testando. É verdade, agora eu me lembrei, não sei como é que a gente tá de tempo, Bi, mas eu me lembrei, assim, realmente assim, um grande ingrediente no meu trabalho é justamente essa vontade de inovar e de não, achei ótimo você falar isso, e de não deixar o crochê fechado, é crochê e ponto final, não. Na minha prática, eu acho que você abrir e você fazer aliança com outras técnicas manuais enriquece muito o seu trabalho. Você estava falando antes e eu lembrei de um colar que eu às vezes faço, já fiz alguns e às vezes faço, onde eu faço uma aliança do crochê com a renda do bilro. Por quê? Primeiro porque eu acho exuberante a renda do bilro, como também acho exuberante a singeleza, que quando eu comecei eu nem conhecia. Singeleza é uma renda que ela está sendo resgatada, porque ela vinha em extinção. Em Alagoas mesmo a gente tem grupos que elaboram, que tem impulsionado a renda singeleza. Inclusive eu tenho na equipe, né, quem trabalha com crochê e singeleza, que é a Valéria, né? Então assim, já criei mais de uma peça onde eu alio o birro com o crochê. Depois eu criei outras e isso deu um toque muito sofisticado à peça. Não desvalorizou em nada o crochê e não desvalorizou em nada a singeleza. Pelo contrário, fez uma aliança. Gente, o que é manual é muito rico, independente do que é que você faz. Dependendo, é lógico, do que você faz. Porque eu não vou dizer para você que tudo que eu vejo em crochê eu acho lindo. Crochê é a melhor técnica, é a única técnica, de jeito nenhum. Tem coisas que eu gosto e tem um monte de coisas que eu não gosto, entendeu? E que eu não faria. Então, eu peguei essa técnica e eu resolvi me especializar nela, no que eu acho que ela tem de melhor. E o que eu acho que ela tem de melhor, o que eu peguei? Do crochê, que inclusive é um crochê muito diferenciado porque ele é minúsculo. Ele não é enorme. Ele não é de trama grande, que muitas vezes você vê roupa, você vê tapete, você vê cortina com crochê. Não é o que eu faço. O que eu faço é mínimo. Se eu resolver fazer uma cortina com o meu crochê, eu vou passar a vida fazendo isso. Não sei nem quanto é que ficaria uma peça dessa, minúscula. Então, assim, não foi o que eu resolvi. O que eu resolvi foi pegar essa técnica, absorver o que eu acho melhor dela, desenvolver, porque eu também não comecei a fazer o meu crochê como eu faço hoje. Quando eu vejo as minhas primeiras peças, não tem nada a ver com o que é hoje. Eu me fico dizendo, meu Deus do céu, e eu achava bonita, achava, porque o processo de amadurecimento é isso mesmo, e graças a Deus que eu achava, porque se eu não achasse, eu não estava aqui contando essa história, né? É um caminhar, e no caminhar da gente, a gente vai evoluindo, a gente vai aprimorando. Então, hoje eu trabalho no bilro, em algumas peças, a maioria não, mas algumas, a gente vai ter alguns momentos que a gente quer dar um tom, né? Dar um toque. Por exemplo, eu fiz uma coleção de Copa do Mundo. Então, na coleção de Copa do Mundo, a cor é fundamental. Eu não podia, amo o seu crochê. Oh, que bom, obrigada, Tânia. Na coleção de Copa do Mundo, não dava para eu inventar uma peça com pink, não, eu tinha que usar o quê? Né? Copa do Mundo, Brasil, verde, amarelo, branco e azul, né? Então, ficou linda, as peças ficaram lindas. Aí se você me perguntar, então essas são cores que você costuma usar? Não, eu não acho nem que dá muita mistura boa eu juntar essas 4 cores. Mas nesse momento se eu ia fazer uma
uma coleção de Copa do Mundo, eu tinha que me adequar a isso. Aí, o que que isso me exigiu? Me exigiu muita cabeça e bolação para criar um trabalho. Ó, você tem um site, Bíblia, tá perguntando. Eu tô mandando. Ah, tá. Tá bom. Ó, eu não sei inglês não, mas um pouquinho eu sei, né? Ele tá elogiando as peças. Que Ele bom. ou ela, né? Na Não verdade. sei, Viu? Então, se nessa coleção de Copa do Mundo eu tinha 4 tons que eu podia usar, restringiu muito a minha capacidade de trabalho, porque eu trabalho normalmente com mais de 100, seguramente, com mais de 100 tons de linha. Né? Deve ter, sei lá, acho que uns 150, porque eu já parei de contar. Até porque começa e acaba, eu nunca tenho todos também, não consigo, né? Mas então, imagina quanto que exigiu da minha criatividade, quanto que exigiu da minha criatividade eu trabalhar só com 4 tons. Aí eu fiz presilha, eu fiz brochinho, eu fiz tiara, eu fiz pulseira. Que aí isso acabou que me lançou num desafio que eu não imaginava que eu ia conseguir criar tanta e tudo com muitas variações de combinações, muitas. Não foi só, fiz um modelo de bola, um modelo, não foi assim, foi porque quando você parte, e é isso que eu estou tentando estimular aqui nessa live, quando você parte para fazer experiências, você vai identificar qual a sua capacidade de ampliar o seu conhecimento. Teoricamente, isso não acontece. Olhando só o que a outra pessoa faz, não acontece. Acontece assim, eu estou ensinando a escolar, eu te dou o passo a passo, você vai fazer esse colar, com certeza. Se eu fiz, você vai fazer. Você não está interessada? Então você vai fazer. Agora, se você parar para olhar esse colar e pensar, bom, a Solange pensou assim, mas, por exemplo, ela botou 3 mandalas grandes. Será que se eu botar 5 também não ficava bom? Eu não sei. Eu fiz com 3. Você vai saber se você botar as 5, aí você vai olhar e você aí vai ter o seu senso crítico. Aí você vai ver o que te levou a pensar em 5. Ou você vai mexer, ou vai fazer igual, ou vai diminuir, não sei. O esquema, o script, ele está aí na sua cabeça, não está na minha. O da minha fez esse. O da sua vai fazer o seu. E a riqueza é essa. É a gente olhar para fora. A gente até pode aprender com o que está fora, mas a gente vai introjetar a partir do referencial da gente. E é essa a chave para você fazer um crochê moderno, um bordado moderno, o que for moderno. Você tem toda uma leitura, toda uma bagagem, você tem um monte de material, você tem um monte de gente que faz e que você vai se inspirar. Não tem pecado em se inspirar. Agora, ele vai adquirir o maior valor que ele tem quando você pegar o que você aprendeu, que é importante, é uma base, mas você aí juntar com o que você tem. É essa junção do que você aprendeu com o que você pode adicionar, incrementar, e aí entra o quê? Não entra só a linha e a agulha, entra os seus valores, entra as viagens que você já fez, entra se você não viajou, um parque que você foi, uma observação que você fez de outra coisa que não tem nada a ver com crochê, isso conta. Eu me lembro que quando eu comecei o meu crochê, a minha maior inspiração, escuta essa e grava aí. A minha maior inspiração quando eu comecei a fazer meus acessórios não eram os acessórios em crochê, até porque eu realmente via isso, não tinha esse repertório que me impulsionava. Eu sempre gostei muito de prata. Sempre gostei, mesmo sendo louca e apaixonada pelo manual. Muitas vezes eu tô com um anel de prata, que eu digo também não é prata, gente. É a cor prateada, que essa nem é prata. Ela é maravilhosa, mas não é feita com fio inoxidável, tá?
A cor prateada, eu sempre fui apaixonada. Então, minhas primeiras peças, eu me baseei em peças que eu tinha e que eu gostava, que eram prateadas, que eu achava lindas. E eu pensava, o primeiro, eu pensei, eu tinha um colar que tinha umas medalhinhas assim, e eu fiquei assim, será que eu conseguia fazer uma medalhinha dessa aí em crochê? Nem eu acreditei que eu ia conseguir. E eu fiz. Não fiz igual é hoje, mas eu já fiz o meu protótipo. Tudo tem uma evolução. Eu fiz o meu começo, né? E eu acho que é isso, eu queria dizer isso. A chave tá na sua mão. Essa semana eu fiz uma postagem dizendo isso. A chave, ela está na mão da gente. A chave não está na mão do outro, não está na mão da professora, não está na mão da estilista, a chave está na sua mão. A professora, a estilista, aquela pessoa que está dando certo, aquela pessoa que faz coisas incríveis, é uma referência. É muito bom que ela exista. Muitas vezes a gente precisa, a gente quer alguma coisa e a gente está às cegas. Então é importante, a chave está lá no programa que você assiste, em uma experiência, em um café que você tomou no lugar e que você nem estava planejando e ali você viu alguma coisa e aquilo chama a sua atenção. Tudo isso é importante, mas a chave está na sua mão. Ó, socorro. A chave está na sua mão, é você que vai ligar o botão e desligar. Entendeu? Então, acho que no final da história, né? Mais uma, o que eu diria é isso. A chave da qualidade, da inovação, do que você pode fazer, ela nunca vai estar lá fora. Não está no programa, não está com a professora, não está com quem fez sucesso, não tá, ela tá com você. É questão de você parar e decidir, bom, eu quero fazer um crochê atual, contemporâneo. Quem é que está fazendo isso que pode me dar um panorama? Olha para fora e depois olha para frente e faz a sua conversão, né? Aí para isso você vai usar o material que você tem ou que você possa adquirir, você vai reciclar. Eu tenho uma bolsa, gente, que ela é feita em crochê. Eu nunca fiz, viu? Ainda não me aventurei. Mas eu comprei essa bolsa porque ela foi feita em crochê por uma comunidade do sertão de Alagoas, de mulheres que vivem com muita dificuldade, um sertão de Alagoas, um acesso difícil. Elas fazem, pelo menos fizeram nesse tempo, que eu não tenho mais conhecimento delas, elas fazem um monte de peças de crochê. Essa é uma bolsa que ela parece uma bisaca, ela parece aquelas cestas que pescador usa, eu não sei o nome, esqueci o nome, usa para pescar, que vai botando ali o peixe. Ela faz isso, sabe com o quê? Não é com linha Cleia, não é com linha Anne, nem linha importada. Elas fazem as bolsas com o saco de leite que elas têm em abundância ali. É uma peça maravilhosa. Claro que eu gosto, eu acho lindo. Uma coisa que poderia ir para o lixo foi reaproveitar demais um material que chegou às mãos de alguém que não tinha outro recurso. E do recurso que tinha, parou e com a técnica que sabe, parou e pensou, o que eu posso transformar, fazer disso, né, desse tanto de saco de lixo, que se elas usam é porque elas têm abundância. Eu não sei como elas captam isso, mas elas têm. O que eu posso fazer isso com a técnica que eu tenho? Que o crochê tem essa vantagem. Você faz com agulha e uma linha. E essa linha, cada vez mais, ela se torna muito mais diversificada. Você tem hoje crochê com metal. Claro que não é esse metal dessa espessura, é um metal fininho, mas é assim, isso vem da inventividade da pessoa. Então, é uma técnica que você leva na bolsa, né? Ó a minha bolsinha aqui, ó. Aqui tem um monte de novelinho de linha, eu levo para onde eu vou. Então, você leva na bolsa
E você, com uma agulha, você pode transformar a sua realidade e a realidade que você vive. Não é mesmo? Beleza, mãe. Me Já empolguei. deu a hora, Mas é isso, gente. Então, acho que a gente abordou vários pontos aqui para ajudar, né? Quem quiser realmente modernizar o seu crochê para trazer mais valor, né? Fazer um crochê de valor através da modernização dessa técnica. Minha mãe passou aqui a experiência, várias ideias do que fazer, por onde ir, né? Que caminho trilhar. Então, assim, falou em misturar os elementos, né? Vários elementos além do crochê, isso enriquece, valoriza, moderniza. Falou para vocês acreditarem nessas ideias, né? Para aí olhar além realmente, né? Se é para ser moderno, não é para ser para frente. Então, vocês têm que apostar, né, nas ideias que vocês têm e experimentar, né? Testar, errar e ter paciência, ser resiliente para conseguir realmente evoluir nessa técnica. Então, espero que tenham gostado, né, mãe? Foi bem densa, né, gente? Isso, E fica aprofundamos gravada, aí. né? Quem pegou pela metade, né, Gabi? Exatamente. Aí a gente vai deixar salvo no IGTV, no YouTube também, Facebook, quem preferir olhar por lá, a gente já vai subir hoje a live, tá bom? Se quiser Agradecemos muito a presença de todo mundo aqui. Manda mensagem, qualquer coisa, se quiser falar mais, né? A gente não tem tempo para conversar muito, mas um pouquinho sim, né, Gabi? Isso. E aí na próxima quarta-feira, 11 horas, esperamos vocês por aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada, Divânia. gente. Beijo. Tchau. Tchau. Encerra.